sobre dois missionários. O primeiro, muito dito e muito falado na Bíblia, Paulo, um dos homens que trouxe o Evangelho do Senhor a toda a Europa, ou grande parte da Europa, grande parte da Ásia, que nos trouxe, aleluia, a palavra do Senhor, que nos escreveu as suas cartas, as cartas paulinas, juntamente com o companheiro de algumas de suas viagens, Silas. Como já foi lido aqui na frente, Paulo, que era um grande perseguidor de igrejas, um homem que perseguia a igreja, que perseguia o povo de Deus, e que por intermédio inteiramente do Senhor foi convertido, que por uma atitude inteiramente de Deus conheceu a luz, e depois que aquele homem conheceu a luz, ele não apenas a conheceu, como ele quis compartilhar para o resto do mundo, porque era uma luz tão poderosa, tão linda e tão maravilhosa, que ele não continha dentro de si mesmo, ele queria que todos a conhecessem. Este era Paulo. A palavra de Deus diz que Paulo estava no caminho de Damasco, estava a caminho de Damasco, e a palavra de Deus diz que ele tem um encontro com o Senhor, e a partir daquele momento a palavra de Deus nos diz que ele passa 3 dias sem falar, sem comer, 3 dias de jejum. A palavra de Deus diz que Ananias vai até a sua casa. Ananias olha pelo aquele homem, as escamas caem sobre os seus olhos. No mesmo momento Paulo é batizado com o Espírito Santo de Deus, e a partir daquele momento o perseguidor torna-se perseguido. E a palavra de Deus diz que ele se junta com um homem chamado Barnabé e começa a pregar pela Antioquia, e começa a pregar pela Ásia. Certa feita, ele se junta com um homem também de Deus chamado Silas. Aleluia. E ele se dirige à cidade de Lídia. E naquela cidade, a palavra de Deus diz que quando ele chega lá, havia uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. E conforme passando-se os dias, Paulo pregava, e aquela mulher com o espírito de adivinhação continuamente seguia Paulo e Silas, e seguia eles sempre dizendo a mesma palavra: estes homens que vos anunciam este evangelho são servos do Deus Altíssimo. E repetidamente ela anunciava, e repetidamente ela falava, e a palavra de Deus diz que isso se prolonga por muitos dias, e Paulo se incomoda. A palavra de Deus vai dizer que Paulo olha para aquela mulher e diz: em nome do Senhor Jesus, saia. E a palavra de Deus diz que o Espírito sai daquela mulher. E quando o Espírito sai, a palavra de Deus diz que aqueles homens, os quais eram senhores daquela mulher, se irritam, se aborrecem, porque ela gerava muito lucro. Então pegam a Paulo, pegam a Silas, levam aos magistrados, os magistrados os condenam à praça pública para que sejam chicoteados, açoitados com vara e depois lançados às prisões. Eles foram na cidade de Lídia com um propósito. Eles foram levar a palavra de paz. Eles foram levar a palavra de amor. Eles foram levar a palavra de salvação. Paulo não estava matando. Paulo não estava roubando. Paulo não estava perseguindo ninguém. Silas não estava ameaçando ninguém. Silas não estava incitando ódio. Silas não estava procurando condenar a ninguém. Eles queriam trazer a palavra de salvação, a palavra de paz, a palavra de amor àqueles que necessitavam, àqueles que não conheciam. Queriam ensinar um Cristo ressurreto, um Cristo poderoso. A palavra de Deus vai dizer que quando Paulo ele escreve para Coríntios, ele escreve: olha, eu já estive convosco, e quando eu estive convosco eu não vim com palavras de persuasão, eu vim com poder, eu vim com cura, eu vim com demonstração e manifestação de poder. Era assim que Paulo trabalhava. Paulo, ele não chegava com conversa fiada, ele vinha com poder, com manifestação de Deus, com cura, com milagre, com demonstração, sinais e maravilhas. Aleluia, Jesus, glória. Paulo, ele entra na cidade de Lídia
A palavra de Deus diz que nós somos a luz do mundo, que nós somos o sal da terra. E quando nós pisamos em um lugar onde há trevas, a nossa luz incomoda. A luz que está sobre as nossas vidas incomoda, assim como incomodou o espírito que estava dentro daquela mulher, assim como incomodou o espírito que estava dentro daqueles senhores. Entenda que a perseguição, ela só vem quando você está no caminho certo. As calúnias só vêm quando você está no caminho certo. As pedras só vêm quando você está no caminho certo. Você precisa entender isso. Você precisa entender que a tempestade que atingiu o barco onde estavam os discípulos, aquela tempestade só aconteceu porque Jesus estava no barco. Se Jesus não estivesse no barco, a tempestade não teria acontecido. Jesus se direcionava para Gadara, se direcionava para Decápole, para salvar o endemoniado gadareno. E a palavra de Deus diz que veio uma tempestade para fazer virar aquele barco, mas se Jesus não estivesse naquele barco, a tempestade não teria vindo. Se Jesus não estivesse com os discípulos não seriam perseguidos. Se Pedro e Tiago não pregassem o amor, se Pedro e Tiago não pregassem a Jesus, eles não seriam presos. Tiago não pegaria Herodes. Talvez se você não falasse de Jesus, talvez se você não viesse aqui, muitas pessoas te amariam, muitas pessoas gostariam de você. Você seria amigo de pessoas que hoje te caluniam e hoje te odeiam. Se Jesus não fosse na tua vida, muitas pessoas que hoje te odeiam, muitas das vezes até tentam te agredir, te amariam. Você pode ter certeza disso, porque isso é Bíblia. A palavra de Deus vai dizer que Jesus falou assim: sabe por que eles não te amam? Por amor do meu nome. Porque o meu Pai não está neles, e por isso eles vos odeiam. Então a palavra de Deus diz que Pedro e Tiago foram presos. A palavra de Deus vai dizer que Paulo e Silas foram presos. A palavra de Deus vai dizer que João foi preso. Não foi por roubar, não, querido. Não foi por matar, não. Foi por falar a verdade. Foi por falar do amor de Cristo Jesus. Mas detalhes, eles não foram só presos, eles foram humilhados. Eles não foram apenas humilhados, eles foram agredidos. A palavra de Deus diz que eles são arrastados até a praça pública, arrancam as suas vestes, depois de deixá-los nus, eles apanham. E a palavra de Deus diz que não foi pouco. A palavra de Deus diz que eles foram muito açoitados. E depois de serem muito açoitados, eles foram entregues na mão do carcereiro e falou: esses aqui você guarda com muita cautela, porque eles não podem fugir. Meu Deus. Então o carcereiro pega e joga no lugar mais íntimo da prisão, no lugar mais profundo do cárcere, e deixa eles lá dentro. E lá estão Paulo e Silas. Mas não contente em mantê-los presos, a palavra de Deus diz que eles pegam cadeados, acorrentam os pés daqueles homens e os prendem. Então imagina um cenário: Paulo e Silas dentro de uma prisão, trancafiados, guardados, com as correntes sobre os pés. Altas horas da madrugada, a palavra de Deus diz que já era perto da meia-noite. Imagina um silêncio ecoando naquele lugar. Os judeus, eles tinham um hábito muito interessante. Para o judeu, o dia não era 24 horas, o dia se resumia em 12 horas. Como disse Jesus aos seus discípulos. Quando Jesus estava conversando com os seus discípulos e vai se direcionar a Lázaro, ele diz da seguinte maneira: não há 12 horas o dia, para que quando há dia o homem possa andar, para que na noite não tropece e caia. Para eles funcionava da seguinte maneira: o dia
dia continha 12 horas. Então eu posso conjecturar na minha mente que eles foram presos. Passou-se o dia, passou-se a noite, já chegava a madrugada. Para eles já era outro dia. E eles estavam lá, sentados. Poderiam murmurar, poderiam questionar, tinham todo o direito de questionamento. Porém, querido, sendo nós vasos e servos do Senhor, não nos cabe questionar as obras de Deus, nem muito menos a vontade dele. A obra de Deus, ela é dura, ela é difícil, mas não foi nos dado o direito de reclamar. Como disse Paulo, com Cristo fui eu crucificado. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A partir do momento em que você levantou a tua mão, querido, você entregou a sua vida para Ele, você vive para Ele, é tudo dele, por Ele, para Ele, querido, aprenda isso. A sua vida agora se resume na obra do Senhor, e por isso tudo aquilo que Ele faz, você levanta a mão e agradece. Tudo aquilo que Ele faz, agradeça. E assim fez Paulo e Silas. A palavra de Deus diz que perto da meia-noite eles começaram a louvar e cantar ao Senhor. E a Bíblia faz questão de mostrar que eles não só cantavam e adoravam, como os presos ouviam. O mais importante não era eles cantarem, o mais importante não era eles adorarem, o mais importante era que homens que estavam ali, que precisavam ouvir aquele clamor, estavam ouvindo. Homens condenados, verdadeiros criminosos, ouviam o louvor e a adoração daqueles homens. E sabe o que é interessante? Quando Deus ele entra na tua vida para fazer alguma coisa, e a bênção te atinge, ela não pega só em você. A palavra de Deus vai dizer que quando Jesus ele leva Pedro para pescar e manda Pedro jogar a rede do outro lado, a rede estava tão cheia que Pedro precisou de amigos para poder pegar o peixe. Ele teve que dividir, porque era muito. Quando Paulo e Silas estavam clamando, o terremoto ele veio tão forte que ele não abriu só as cadeias de Paulo e Silas, abriu as cadeias de todos os que estavam presos. Sabe por que você tem que clamar? Sabe por que você tem que adorar? Porque quando a libertação vem, ela não vem só para você, ela não vem só para a sua família, ela vem para os seus vizinhos, ela vem para o seu bairro, ela vem para a sua cidade, ela vem para todo mundo. É assim que funciona. Quando o Senhor ele derrama a bênção na tua vida, ela não cai só para você, porque o Senhor ele não dá a bênção pela metade, ele faz transbordar, e quando transborda, cai para um lado, cai para o outro, cai para frente, cai para trás, transborda, cai para todo mundo. Aleluia, Deus. O Senhor ele dá para transbordar, ele dá da quantidade que você possa dividir, ele dá da quantidade que você possa ajudar o próximo, ajudar o seu irmão. Eu me lembro de uma passagem, a palavra de Deus diz que havia uma grande fome em Samaria, uma fome de tal maneira que duas mães fizeram um acordo de uma comer o filho da outra. E a palavra de Deus diz que no meio daquele caos haviam 3 homens leprosos que estavam no arraial dos leprosos, afastados da cidade, e eles se levantam na esperança de comer alguma coisa, com o pensamento de que se eles ficassem ali, eles iriam morrer. Se eles fossem lá pedir, eles poderiam também morrer, mas havia uma esperança. A palavra de Deus diz que aqueles homens dão as suas mãos uns para os outros e vai em direção àqueles soldados. E aqueles soldados escutam barulhos de carros, carroças e homens gritando e correm. E tudo sobra para aqueles 3 homens. Mas detalhe, era bênção demais para os 3. Era coisa demais para os 3. A palavra de Deus diz que aquilo alimentou a cidade inteira. Querido, quando você busca, você não busca só para você. Aprenda que a bênção, quando ela vem, é para alimentar uma cidade, é para alimentar um bairro, é para alimentar a sua família, é para alimentar a todos.
E a palavra de Deus diz que aqueles cárceres se abriram. E o carcereiro estava dormindo. E quando ele acordou, ele viu os agrilhões abertos. Ele viu as cadeias abertas e ele pegou uma espada, pensando com ele: eu não acredito. Tinham todos presos aqui, todos fugiram, eu estava dormindo. Eu nem vi o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu. E se descobrirem, já era. Então ele pega a sua espada e quando ele vai se matar, a palavra de Deus diz que Paulo brada: não faça tal coisa, não faça tal mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então ele vem correndo no desespero, se prostra e diz: o que posso eu fazer agora? E Paulo diz para aquele homem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aleluia. Aleluia. Talvez, por mais que Paulo tivesse adorado, ele poderia não ter entendido o motivo de ter sido preso. Talvez, por mais que Silas tivesse adorado, ele poderia não ter entendido o motivo de ter sido preso. Talvez, por mais que você esteja adorando agora, você não sabe o motivo. O motivo que você está na situação que está. Talvez você não saiba porque você está no vale, talvez você não saiba porque você está no deserto, talvez você não saiba porque você está sendo perseguido. Mas a palavra de Deus diz que Jesus certa feita estava andando e pegaram um cego de nascença e levaram até Jesus. Colocaram diante dele e perguntaram: Jesus, quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? Jesus olhou para aquele cego e disse: olha, nem ele nem os pais dele, mas ele nasceu cego para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Talvez você se pergunte onde que eu errei. Talvez você se pergunte qual é o tamanho do meu pecado para mim ter sido abandonado pelos meus irmãos. Qual é o tamanho do meu pecado para eu ter sido perseguido pela minha família? Qual é o tamanho do meu pecado para o irmão que está do meu lado nem me dar a paz do Senhor? Mas não é pelo seu pecado, não é pelos seus problemas, não é pela sua personalidade, não. É para que a glória do Senhor se faça manifesta na tua vida. É para que um dia você possa se levantar e dizer: olha, eu estava no vale, eu estava no Calvário, eu estava no deserto. O Senhor foi até o deserto, o Senhor foi até o cárcere, o Senhor foi até a cova, me deu a mão e me tirou de lá de dentro. Para que a sua vida fosse transformada, para que a glória do Senhor se fizesse na tua vida, para que por intermédio de você, para que por intermédio do seu testemunho, para que por intermédio da tua bênção, outras pessoas conheçam a luz, outras pessoas conheçam a salvação, outras pessoas conheçam a transformação divina, a manifestação do poder, a manifestação da glória, a manifestação do Deus ressurreto que nós servimos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. As provas elas vêm, mas eu não vivo pelo acaso, eu não vivo pelo destino, eu não vivo desta maneira. Eu não acredito que uma coisa aconteça por acontecer, eu não acredito em destino, eu não acredito na causalidade, não creio nisso. E eu tenho para mim que você também não crê. Eu tenho para mim que você não crê que as coisas acontecem do nada, por nada e para nada. Até porque nós não fomos criados do nada, para nada, por nada. Nós fomos criados por um Deus. Nós temos um plano de salvação e temos um plano de vida. Nós temos um plano para tudo que acontece na nossa vida, como Paulo disse: eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Você não é obra do acaso, você não nasceu por acaso. Tudo que acontece na tua vida é um propósito divino, é algo direto do Senhor. Então não ache que você está no problema que você está por qualquer motivo. Não ache que você está aqui por estar. Não ache que você está sentado aí só porque alguém te convidou. Não ache que você está sentado aí só porque te deu vontade. Não ache
tem algo para você. Aleluia, Deus. Eu quero te convidar a fazer algo diferente. Eu quero te convidar a ter o espírito que tinha Pedro e Tiago, que foram presos, foram açoitados, e quando saíram foram soltos. Glorificaram, não porque foram soltos, glorificaram dizendo: nós somos dignos de sofrer pelo amor de Cristo. Que tem o espírito de Paulo, que diz: eu tenho prazer nas minhas injúrias e nas minhas fraquezas. Que você possa dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. Que você possa dizer que mesmo sabendo que você sofre, mesmo sabendo que a dor vem, as aflições do tempo presente não poderão se comparar com a glória de Cristo que há de se manifestar na tua vida. Que você tenha esse espírito, que você tenha dentro de você a ciência de que toda tribulação que você enfrente e toda luta que venha na tua vida, toda luta, qualquer uma, ela venha para que você se aproxime do Deus que você serve, que ela venha para que você fique cada vez mais íntimo do teu Senhor e para que você conheça cada vez o teu Senhor. Você sabe por que o Senhor te manda adorar? Você sabe por que o Espírito Santo te convida a adorar ao Senhor? Alguém sabe me dizer o porquê? Talvez você não saiba, talvez. Caso você não saiba, eu vou te contar agora. O ser humano, ele tem o hábito de se adaptar. Se você convive com pessoas depravadas, consequentemente você se tornará depravado. Se você convive com pessoas inteligentes, consequentemente você se tornará inteligente. Isso se chama adaptação. Tudo que você faz, com quem você anda, com quem você conversa, o ambiente que você vive, diz muito sobre você. Mas algo que talvez você não saiba: o homem, ele se assemelha a quem ele adora. O homem, ele fica igual a quem ele segue. Você quer um exemplo? Você pega uma pessoa que é distinta de um estilo musical. Você pega uma pessoa que gosta muito de rock. Você vê que os roqueiros, eles andam iguais. Você vê que os roqueiros, eles se vestem iguais. Eles falam uns iguais aos outros, porque eles adoram o mesmo tipo de música. Eles adoram o mesmo tipo de celebridade. Eles adoram os mesmos tipos de artistas. Por que Pedro foi reconhecido pelaquela mulher que disse que ele era um dos que andavam com Jesus? Ele olhou e falou: não, peraí, você é um deles. Ele disse: não, mulher, você está louca? Ele diz: não, você fala como ele, você anda como ele, você se veste como ele, você é um deles. Sabe por que você tem que adorar o Senhor? Porque quanto mais você adora, mais próximo você fica dele. Quanto mais você adora, mais parecido você fica com ele. Quanto mais você glorifica, mais você adora, mais você busca, mais próximo, mais parecido, mais íntimo você fica do teu Senhor. Quem ora pouco, tem pouca proximidade com Deus. Quem lê pouca Bíblia, parece menos. Quem jejua menos, parece menos. Quem jejua pouco, ora pouco, lê pouca Bíblia, está muito distante de parecer com o seu Senhor. O que disse Paulo? Sejam meus imitadores, me imitem, assim como eu sou imitador de Cristo, assim como eu imito a Cristo. Imitem a Cristo, imitem a Jesus. Deixa chamar de louco, deixa chamar de fanático, deixa apontar, deixa perseguir. Se tem uma coisa que se pode consumir em excesso, que não faz mal, é o Senhor. Se tem uma coisa que se possa fazer em excesso, que não te prejudique, é a adoração. Se tem uma coisa que você possa fazer em excesso, que não te fará mal algum, é ler Bíblia, é jejuar, é orar, é buscar. Isso fará a diferença na tua vida. A adoração faz a diferença. E eu termino a palavra com a mesma palavra que disse Paulo para aquele homem: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Eu não estou dizendo que
As pessoas que estão à sua volta vão se converter. Não é só de conversão que eu estou falando. Eu estou falando de salvação. Levantar a mão aqui e começar a vir para a igreja não é ser salvo. Não é. Isso é fazer parte de um grupo religioso. Eu não estou dizendo isso para você. Eu estou te dizendo de salvação. Eu estou te dizendo de salvação. Sabe o que é você ser salvo? É pensar como pensou Davi. Davi que era rei. Davi que tinha ouro, tinha prata e poder. O que o ser humano mais quer, Davi tinha. O ser humano quer poder, Davi tinha poder. Mas quando Davi ele cai, Natanael vai até a presença dele e diz do seu pecado. Davi ele insiste em dizer da seguinte maneira. Davi ele insiste em dizer: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Senhor, torna-me dar a alegria da tua salvação. Que você possa ter a alegria da salvação na tua vida. Que a sua família viva a salvação. Que não seja uma família apenas convertida, mas uma família salva pelo sangue do Cordeiro. E essa é a grande oportunidade em nome de Jesus.